Olá, família, em busca do meu chamado. Hoje é a última aula. Fala comigo assim: que pena, né? Tá acabando. E realmente o propósito era esse, era ser algo rápido, né? Algo consistente, algo que pudesse te dar um fortalecimento nesse período também que nós estamos passando, e eu creio que nós conseguimos êxito nisso. Até quero pedir um primeiro favor para você, de você nesse momento, né, assim que você acabar esse vídeo, fazer um pequeno depoimento. Você pode escrever um pequeno texto, me mandar no WhatsApp, mandar no grupo aí para nós, ou então você publicar nas suas redes sociais, me marcar lá, @FernandoMardegan, me marca para eu poder ter acesso a esse depoimento. Isso também me ajuda a poder produzir material para você, né, me motiva, me mostra caminhos também naquilo que foi bom para ajudar você nesse crescimento, aquilo que eu preciso melhorar. Então isso tudo me dá um retorno, me dá um feedback para que a gente possa continuar também produzindo material para abençoar você. Eu tenho a minha igreja local, em que eu estou produzindo material, alimentando, pastoreando, e tenho também, aproveitando todo esse momento, você que está participando com a gente, que é tanto aqui de Corbélia, de outras cidades, de outro lugar do nosso país, né, que tem sido abençoado por esse tempo, com essa pequena semente, né, que nós estamos plantando dentro do seu coração, essa semente que é muito frutífera, né, está ligada aí à palavra de Deus, tá bom? Glória a Deus. Estou com uma camiseta especial escrito assim, aqui, eu sou construtor de uma nação, I am a nation builder. E eu quero começar essa aula, nessa última aula, declarando sobre você, que você é um construtor de uma nação. Quando nós olhamos para esse período que nós estamos, né, agora, estudando aqui, aprendendo com a palavra, né, eu quero declarar isso sobre você, que você não é somente um mero espectador numa igreja local, ou mais um na rede social que está aí acompanhando um curso, né, um material, recebendo um conteúdo. Não, você não é só uma pessoa dessa. Você é um construtor de uma nação. E as pequenas coisas que você tem feito, que você tem se dedicado, essas pequenas coisas estão construindo grandes coisas na nossa nação. A sua parcela às vezes está sendo dentro da sua casa, a sua parcela está sendo dentro do ministério que você atua na sua igreja local, né? A sua parcela está sendo dentro da sua cidade, ou dentro da instituição que você trabalha, né? Da escola, do comércio e assim por diante, da faculdade que você estuda. E eu quero te animar mesmo a você ser excelente nisso. Seja excelente como mãe, seja excelente como pai, seja excelente como filho, seja excelente, você que ainda não cursou um curso superior, eu quero animar você a cursar esse curso superior, a você entrar nesse curso superior e você ser o melhor aluno, o seu melhor profissional. Eu quero também desafiar você que tem um chamado para estar na política, né, no governo, que tem um coração realmente, como eu vou te explicar hoje aqui no final desse curso, dessa jornada, um coração apto para servir a nossas cidades. Eu quero animar você a dar esse passo, né? Você que tem um chamado ministerial, um chamado pastoral, todos vocês são pastores de coração, né? Mas alguns são chamados para liderar a igreja, para estar à frente do rebanho. Se você tem esse chamado, né, específico do Senhor, se dedique a isso, se lance a esse projeto, né? Agora, independente, eu estou fazendo você olhar lá para frente, lá para o futuro, olhar para onde você pode chegar, mas tudo isso vai ser a partir de agora, aonde você já está. Seja uma bênção na sua igreja local, né? Seja proativo, não seja reativo, mas seja proativo, se lance, faça algo em direção, né, à sua igreja, à sua família na fé, né, em direção à sua cidade. Hoje eu não quero ser tendencioso, né, até esses princípios, na verdade, fazem algum tempo que eu tenho meditado sobre eles e faz parte da minha vida, né? Não tem como eu compartilhar algo com você que não faça parte da minha vida. Mas eu entendo que esses 4 princípios que eu quero partilhar com você,
eles são princípios chaves para esse tempo futuro que nós vamos viver. Não são únicos, com certeza a sua colaboração aqui, talvez em agregar mais princípios, vai te ajudar, coisas que estão ligadas ao reino de Deus, mas são princípios que eu vejo como uma chave, uma tendência para esse tempo que nós estamos vivendo como cidadãos do céu, né? Como igreja da fé, nosso desafio de ganhar nossas cidades para Jesus, né? de talvez ser essa última geração, para esse último tempo que nós estamos vivendo como igreja, a noiva de Jesus que está atraindo, né, a presença de Deus. João capítulo 12, 32 diz: quando o Senhor foi exaltado da terra, levantado da terra, Ele atrairia as pessoas até Ele. Então, pensando em tudo isso, pensando na minha experiência como pastor numa igreja local, pensando no coração que Deus tem nos dado para dentro da nossa cidade, da nossa realidade, eu então quero partilhar com você esses 4 princípios. Eu coloquei aqui 4 chaves para o sucesso na jornada, tá bom? É porque quando a gente fala de sucesso, eu poderia falar de sucesso para você, né, como o mundo fala de sucesso, mas não é esse tipo de sucesso que eu estou falando. Eu estou falando de um sucesso, o sucesso que a gente tem é o sucesso em estar no centro do coração de Deus. É o sucesso em cumprir o propósito que Deus tem reservado para nós. Esse é o sucesso verdadeiro que nós temos junto como família na fé, o objetivo de chegar. Então, entre essas chaves, né, que eu quero partilhar com você, todas elas estão ligadas ao reino de Deus. A primeira, não por nível de importância, né, mas a primeira que eu quero apontar para você é servir, serviço. A palavra ministério, inclusive, né, jornada em busca do meu chamado, a palavra ministério, você talvez começou essa jornada pensando assim: eu queria saber em que ministério da igreja eu posso me encaixar. A palavra ministério, ela significa serviço, ela é a palavra grega que significa serviço. Então, estar no ministério é estar em serviço, é estar servindo, né? O ministério, ele é um serviço prestado a Deus. Aliás, tudo na sua vida tem que ser um ministério, de uma maneira abrangente, né? Diante do que eu tenho te ensinado. A primeira aula foi talvez a mais necessária para você, no sentido de descobrir o chamado, identificar algumas coisas, né? Animo você a conhecer um pouco mais o teu perfil, o seu comportamento. A gente pode trabalhar futuramente um outro material sobre isso, né? Conhecer o seu comportamento, o seu perfil, sabendo que o seu comportamento ele pode ser também modificado, alterado, adaptado aos ambientes que você está vivendo. Essa questão de temperamentos, onde a pessoa tinha um temperamento que ele não era mudado, isso está ficando um pouco para trás quando a gente já fala de comportamento, onde a gente consegue se adaptar, a gente consegue mudar comportamentos, né? O que acontece com a gente quando a gente se converte. Mas, de um modo geral, tudo que Deus tem te chamado para fazer, seja que você, de repente, numa igreja local, você está lá ajudando a fazer uma limpeza, um mutirão, uma faxina, ou na tua cidade, servir na tua cidade de alguma forma. Quantas pessoas, né? Inclusive eu peguei dengue, a gente, de repente, como igreja, colaborar com a cidade, fazer aquela manutenção, de ajudar na limpeza, conscientização, isso é ministério, né? Você servir a sua cidade, servir pessoas, né? Você está buscando pessoas que de repente você pode demonstrar o amor de Deus, ir lá cortar a grama dela, arrumar uma tomada na casa dessa pessoa, né? Arrumar um chuveiro, como igreja, né? Como corpo, ir lá fazer uma pequena reforma, né? Ajudar uma pessoa. Nós tivemos uma pequena e grande experiência para nós, a gente sempre faz isso na cidade, sempre está envolvido com isso. Não é um serviço de multidão, é um serviço de pessoas realmente comprometidas com o reino de Deus. Mas há um tempo atrás, na nossa última escola de discípulos, de profetas, a gente arrecadou uma oferta, e essa oferta no nosso coração tinha um propósito, que era abençoar a casa de uma viúva. E a gente, depois de alguns meses, encontramos essa viúva, né? A gente começou uma reforma na casa dessa pessoa. Ela mora numa comunidade aqui próxima, chamada Longinópolis, e a gente pôde ajudar essa pessoa a uma pequena reforma, ajudou, né? Imagina uma pessoa que a gente não conhecia,
que não tinha contato com a gente, nem mesmo é da igreja, não é um membro da igreja, é uma pessoa que a gente tem servido. E a gente teve a oportunidade de poder fazer uma pequena reforma, uma casa simples que a pessoa tinha. Já imaginou você receber esse presente? Então são serviços. Eu estou falando de coisas práticas para você, né, que você também pode fazer, principalmente dentro da sua casa, da sua família, ao seu redor, com seus vizinhos, né, com seus irmãos, com o seu líder, o seu pastor, né, com aquele que você também lidera, e assim por diante, uma colaboração mútua. Esse é o sonho de uma igreja, esse é o sonho de ser igreja, quando há uma colaboração mútua. Eu sei que no meio do caminho muitas pessoas param, interrompem esse processo de servir por se sentir abusado às vezes, por se sentir injustiçado de alguma forma. Mas não se sinta injustiçado com aquilo que Jesus falou para você que é um privilégio, tá bom? Às vezes você sente assim, mas esse é meu trabalho inclusive, e as pessoas estão se aproveitando do meu trabalho, estão se aproveitando do meu ganha-pão, né? Não se sinta injustiçado com aquilo que Jesus te disse que é um privilégio, né? Em Marcos capítulo 10, eu quero ler esse texto, uma parte dele pelo menos, Marcos capítulo 10, do 32 em diante, vamos lá, 10, do 32 em diante, vamos ler o 35 em diante, tá? Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado, porém, quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Meu querido, é assim que Jesus nos ensinou. Maior é o que serve. Então, eu sei que estou falando isso porque muitas pessoas de bom coração passaram a servir e de repente em algum momento se decepcionaram com as pessoas se aproveitando deles. Não se decepcione com aquilo que Jesus disse que é um privilégio. É um privilégio você poder servir, é um privilégio você fazer isso para a glória de Deus. Seja você lá um advogado, né? De repente está podendo ajudar alguém, para a glória de Deus, Deus vai abençoar você. Seja você de repente um pedreiro, ou seja você de repente uma dona de casa, ou seja você uma simples mãe que está ajudando a proteger e a cuidar de uma criança. Hoje em dia, falando sobre isso, tantas dificuldades que a gente tem, por exemplo, com crianças, as crianças ainda sofrem muito abuso, o índice de abuso é muito grande. A gente vê, por exemplo, a ministra Damares atualmente, fala muito sobre isso, onde tem crianças, às vezes com relatos de crianças com 6 meses, 2 meses, que são abusadas sexualmente, são indefesas, não podem se defender. Então, que se levantem as mães, as parteiras, vamos falar assim, as parteiras lá de Moisés, lembra de Moisés? As parteiras que protegeram Moisés. Que se levantem as mulheres e os homens também, porque o maior agressor disso tudo são os homens. Então nós precisamos mudar essa realidade. Que oportunidade nós temos de servir mãezinhas, pessoas, crianças que são indefesas, que não tem às vezes quem cuida, com todo cuidado, com todo zelo, com toda a ética, com todo o respeito, a gente poder dar o nosso melhor. Então servir, eu acho muito pouco a gente poder pensar como igreja em eu sirvo, eu sou um servo,
eu sou ali do ministério, vou dar um exemplo da minha realidade, da diaconia, ótimo ministério. Sem a diaconia na igreja faz muita falta. Organizar as coisas, né, o momento do culto é uma bênção. O mergulhar, né, que é nosso ministério com crianças, é uma bênção essencial, né, necessário para a igreja. Mas é muito pouco a gente pensar em servir a Deus, e o que eu quero dizer é isso, com somente 1 hora da nossa semana, às vezes na escala que a gente está lá, cada 30 dias a gente entra na escala, é muito pouco. É muito pouco, a gente pode fazer algo mais relevante, a gente pode continuar o exemplo da diaconia, né, que trabalha organizando o culto, servindo, a gente pode continuar trabalhando nas nossas casas, servindo, sendo diáconos na nossa casa, a gente pode continuar servindo, trabalhando, né, ajudando, se envolvendo com movimentos maiores, algo que vem do coração. Então o serviço é a tendência, meus irmãos, né, essas questões midiáticas hoje em dia, que a igreja está se envolvendo, ela é importante, tem muitas pessoas que são ligadas, né, como o Nelson Júnior, que me ajuda com as gravações, me ajuda com as minhas publicações com respeito a esse curso, para servir você, por exemplo, né, que envolve marketing, e assim tem muitos irmãos que, graças a Deus, têm crescido nesse ministério. Usa isso realmente, meus irmãos, para a glória de Deus, para você servir as pessoas. Quantos talentos, quantos dons nós temos no meio das nossas igrejas locais, pessoas que podem ser evidenciadas, né, que vão colaborar com a humanidade. Nós podemos sonhar com algo grande. Parece uma grande utopia a gente poder estar pensando nisso junto, mas não é não. Jesus nos ensinou que maior é aquele que serve. Então, se você quer realmente ser relevante no reino de Deus, aprenda a servir. A gente passa por momentos na nossa vida, um momento que me marcou foi a perda de um amigo, né? Era um líder de célula da nossa igreja, chamado Luciano. Já faz alguns meses que ele faleceu, jovem, e quando ele atuava, né, aqui na igreja, servia, ele era da diaconia, mas o que me chamava a atenção nele era o serviço, né? Eu sei que assim, eu não sou ignorante, eu sou pastor, né? Eu sei que, por exemplo, a gente na igreja às vezes faz um chamado, né? Vamos, no nosso caso aqui, a gente tem a oportunidade muitas vezes de servir nossa cidade. Nós já temos essa cultura dentro de nós. Mas não é um negócio que agrega a multidão, todo mundo. Agrega 5% das pessoas, 3% das pessoas, né, em mutirões maiores. Vamos lá plantar flor na nossa cidade. Aí alguns talvez pensem, mas por que eu quero plantar flor na minha cidade? Para que eu vou fazer isso? Né? Alguns pensam assim, mas eu me lembro do Luciano, que o Luciano ele era o primeiro a estar lá, servindo. Ele tinha um carro utilitário, né, uma caminhonetinha, sempre com a caminhonetinha dele servindo, né, não era uma pessoa de evidências diante de nós, ele era uma pessoa calada, quietinha, mas ele estava sempre colaborando, estava sempre servindo a um, servindo a outro, né, ajudando, e assim tem muitos irmãos que são assim, graças a Deus. Eu tenho certeza, você que é de outro lugar, de outras cidades, também tem pessoas assim. Agora, seja uma dessas pessoas. Seja uma dessas que é como Jesus, que serve, né, caminha junto da sua liderança, né, olha para a tua cidade e decida servir. Né, parece que em algum momento as lideranças se perderam e elas se colocaram num lugar que elas querem ser servidas. E é bom ser servido, eu também gosto de ser servido, eu tenho certeza que você gosta. Mas, meu querido, nós precisamos colocar a mão no arado. E também você não jogue para a tua liderança da responsabilidade, pensa assim, é eles que têm que servir, é meu pastor, é meu líder que tem que servir, ele tem que me servir. Não caia nesse erro também. Se coloque no lugar de servo, onde cada um serve o outro, né? Um está servindo o outro. A gente usa um slogan aqui, né? A gente estava com a camiseta esses dias laranjada, né? Escrito, eu sou o terceiro. Parece que está em desuso isso aí, para quem já conhece o que é. Mas não, meu querido, isso não está em desuso. Isso é princípio do reino. Em primeiro lugar é Deus. Em segundo lugar é meu irmão. E eu sou o terceiro. Eu existo para servir. Se todos nós tivermos essa mentalidade, que bênção nós seremos como igreja.
Segunda chave para esse sucesso na sua jornada. Só um detalhe, esqueci de falar. O servir está muito ligado ao renunciar. Tá dentro ainda do servir, o renunciar. Porque você renuncia às vezes à sua vontade para poder servir. E quando você pensa assim, você está pensando como Jesus. Por isso que Jesus ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque no reino de Deus governa quem mais renuncia. Quem é o rei? Aquele que mais renunciou. Por isso que Jesus, ele é o nosso rei, é o nosso Senhor. Porque a renúncia dele foi maior do que de todos nós. A renúncia dele é maior. Então ele serviu mais. Se ele serviu mais, então ele governa. É esse o princípio do reino. Então o princípio de governo, né? Para que você, um exemplo, se você tem um chamado para a política, para que você vai se tornar então um prefeito, um vereador, um deputado ou um presidente da república? Para servir. Essa tem que ser a resposta, para servir, porque maior no reino é aquele que serve. E para você servir você vai ter que renunciar, você tem que aprender a renunciar à sua vontade e governar em favor do povo. Chegamos lá na segunda chave, então, lembrando que não está numa ordem de importância, tá bom? A segunda chave é a criatividade. A criatividade é aquela que coloca a ordem no meio do caos. Eu separei um texto bíblico para você depois ler, eu não vou ler todo, senão fica muito extenso o nosso vídeo, mas em Marcos capítulo 6, né, se você quiser ler, eu posso te passar algumas referências, é o mesmo texto, né, Marcos 6, deixa eu citar o restante para você, Marcos 6 do 30 ao 44, ou então Mateus 14 do 13 ao 21, Lucas 9 do 10 ao 17, e João, capítulo 6, do 6 ao 13. São todos os textos que relatam a multiplicação dos pães. Eu poderia ter pegado vários textos para falar sobre isso, mas eu escolhi esse texto porque ele reflete muito aquilo que eu quero que você entenda. Eu quero falar sobre a criatividade. A criatividade nesse tempo é uma das chaves para você alcançar a sua jornada. Guarde isso no seu coração. Criatividade, né? Deus criou todas as coisas. Lá o primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro versículo diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro versículo ele fala da característica do nosso Deus, como que ele é? Ele é criador, né? Ele criou todas as coisas. Criou a partir do quê? Criou a partir dele, não foi a partir do nada. Alguma coisa criada a partir do nada é nada. 0 mais 0 ou 0 vezes 0 é 0. Meu querido, Deus não criou a partir do nada, Ele criou a partir dele. Então a partir dele vem toda a criatividade. E a criatividade, ela traz ordem no meio do caos. A terra estava sem forma, estava vazia. E aí a palavra do Senhor, a palavra criativa, o próprio Cristo, a palavra criativa de Deus começou a trazer ordem. Trouxe luz, trouxe terra, firmamento, as árvores, as plantas, os animais. E Deus, criou o ser humano, chegando na criação maior de Deus, o ser humano, onde Ele colocou as mãos e Ele compartilhou essa capacidade criadora. O ser humano é o único ser criado por Deus com capacidade de criar, com a capacidade de formar. Nós estamos aqui com equipamentos criados, nós temos capacidade de criar a cura para as pessoas, para a saúde delas, temos capacidade de criar utensílios, de desenvolver as coisas. Você tem essa capacidade criadora e em nome de Jesus que seja liberado para você essa unção criadora para você criar em meio do caos, porque a criação ela traz ordem no meio do caos e a ordem traz o progresso, traz a prosperidade, traz a bênção. Quantas ideias criativas Deus tem liberado, e muitas pessoas às vezes elas têm usado a sua criatividade para produzir algo mal, enquanto você deve usar a sua criatividade para produzir o bem, para produzir a vida, para produzir aquilo que Deus tem como essência no coração dele, a vida, o amor. É assim que Deus é. Quando a gente olha para esse texto da multiplicação, a gente vê que Jesus vai com seus discípulos para um lugar deserto para eles descansarem. Chegando lá, eles têm uma oportunidade de servir, não é verdade? E aí eu poderia até já citar a terceira chave aqui
desse sucesso na nossa jornada, a terceira chave é a generosidade, tá? Grava ela aí, porque eu preciso falar das duas, criatividade e generosidade junto. É a generosidade. Então Jesus, ele olha a multidão, ele sente compaixão dela. Os discípulos não devem ter ficado muito felizes, porque eles foram lá para descansar. Chegaram lá, tinha uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Cerca de 10.000 pessoas tinha ali naquele deserto. E Jesus se compadece e Jesus então decide servir. Olha aí, primeiro, decide servir. E aí ele chama os discípulos e desafia os discípulos a serem generosos. Jesus está querendo dizer assim, olha aí, governo, né, vocês vão servir. A generosidade é como se fosse a roupagem de um rei. A generosidade é o coração de um rei. Assim é o nosso Senhor, Ele é generoso. A criatividade, a generosidade, o serviço, para conseguir separá-los tem que ser algo cirúrgico, um bisturi, algo cirúrgico para separar, porque eles estão intrinsecamente ligadas, elas estão ligadas, estão conectadas. A criatividade, né, quando você demonstra criatividade, você precisa linká-la com a generosidade. Engraçado que a palavra generosidade, ela também vem da criação, né? A palavra Gênesis, começo, criação, né? Criar. Generoso é alguém de uma família nobre, né? Etimologicamente, a raiz dessa palavra generoso, ela vem de gerar. Ela gerou também outras palavras, né? Tem outras palavras que nasceram disso, mas generoso, ela vem família nobre. Generoso é família nobre. E uma frase que a gente usa muito na nossa casa, na verdade a autoria aí da minha esposa, ela diz, né, uma máxima aí para as crianças, que ensina uma verdade, um princípio que ensina uma verdade, que um coração generoso, Deus sempre abençoa. Deus abençoa o generoso porque faz parte do caráter dele. É uma chave, é igual quando você acessa a generosidade, quando você age com generosidade, abre uma porta do céu que te abençoa. É automático. Porque para você agir com generosidade, você tem que vencer a ganância, você tem que vencer o egoísmo. E o contrário do amor, a Bíblia fala que Deus é amor. O contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o egoísmo. Quando você age então com generosidade, olha o que eu vou dizer para você, independente se você é convertido ou não, quando alguém age com generosidade, abre uma comporta do céu que abençoa, o princípio é esse. É igual à obediência. A obediência, Deuteronômio capítulo 28, vai falar sobre a obediência e também o que acarreta a obediência, o que traz a obediência, que a obediência gera, e também o que a desobediência gera. Né? A obediência gera a bênção e a desobediência gera a maldição. Então, quando nós acessamos a generosidade, nós agimos com generosidade. Por isso que uma das coisas que eu sempre estou falando é sobre generosidade. Eu quero que o meu povo prospere, seja abençoado por Deus. Quando a gente compartilha alimentos, por exemplo, nesse tempo a gente tem visto muitas pessoas compartilhar alimento. Mas não é só compartilhar o alimento, é compartilhar não daquilo que está sobrando. A generosidade não é dado o que está sobrando. A generosidade é entender o nosso privilégio de poder servir. Você cria, a criatividade, Deus, voltando lá no texto da multiplicação dos pães, Jesus então desafia os discípulos a serem generosos. E os discípulos, quando a gente é desafiado a ser generoso, a gente fica, mas será que eu vou perder? Né? Eu vou perder, é meu, mas eu vou perder. E aí Jesus pergunta para eles, o que vocês têm nas mãos? E interessante que o próprio texto, ele vem marcar nossas vidas. Lá em João capítulo 6, né, o versículo 9, ele vai citar então a vida de um menino, um rapaz, a Bíblia fala, um menino. Ele se aproxima de Jesus, os discípulos. É lógico que eles tinham comida, eu não vou falar disso para você agora, eu tenho certeza que eles tinham levado comida. Eles tinham levado um lanche. Ninguém vai viajar para um deserto e passar um tempo de descanso se não vai levar uma comida. Eles levaram, mas só que o que eles levaram, falaram assim, mas eu não vou compartilhar, porque não é suficiente. É essa mentalidade de quem é egoísta. Ele fala, eu não vou compartilhar porque não é suficiente.
Então, quando você trava a generosidade, você bloqueia também a criatividade. Você está me entendendo? A falta de generosidade bloqueia a criatividade. E aí, os discípulos, parece até maldade sair deles. Eu interpreto até assim como roubar doce de uma criança. Eles chegam com um menino que espontaneamente tem 5 pães e 2 peixes. Ele está oferecendo para Jesus, dizendo assim: aqui ó, o que nós temos. Talvez os discípulos estão usando assim: Jesus, é impossível, não dá para alimentar todo mundo, manda essa cambada embora. Mas o menino, na ingenuidade do coração dele, na generosidade, naquilo que ele foi criado, na nobreza que tem dentro dele, ele está oferecendo ali 5 pães e 2 peixes, o lanche dele. E Jesus, ele olha para o céu. Jesus pega aquela doação e Jesus olha para o céu. E a pergunta que eu faço para você é assim: o que Jesus viu quando ele olhou para o céu? O que Jesus viu? Interessante, né? Abraão, ele olhou para o céu, ele viu as estrelas. Deus desafiou eles a ver filhos. A gente tem o próprio Estevão, né? E a Flávio José foi um historiador, né, da época de Jesus. Ele diz que esse menino citado por Jesus, né, na história dos Hebreus, o livro História dos Hebreus, esse menino citado por Jesus, na tradição, ele é o Estevão. Ele é o menino, esse menino, o nome dele era Estevão. Estevão é o primeiro mártir da fé. Estevão, quando ele está sendo morto, né, a pedradas, no momento de caos, a própria criatividade flui de dentro dele. E ele olha para o céu. Quando ele olha para o céu, ele avista e vê o próprio Cristo. Então Jesus, ele está ali, ele olha para o céu. Ele vê o Pai. Quando ele olha para o céu, ele vê o Pai, né? De onde veio a voz que disse ele era um filho amado, em quem o Senhor tinha nele alegria. Então ele olha para o céu. Ele olha com aquilo que tinha de maior generosidade, a maior expressão de generosidade entre todas aquelas pessoas que estavam ali, aquele menino. E ele olha e ele agradece. Ele olha e agradece, um coração grato gera multiplicação, acontece uma multiplicação. A chave da criatividade não é a ganância, não é a soberba. A chave da criatividade é a generosidade e a gratidão. E a gratidão, ela tem 2 vias. Ela tem a via que você recebe a graça e que você também doa a graça. Lembra dos 10 leprosos? Jesus cura eles e eles saem. Na verdade, Jesus dá uma ordem de cura, eles saem, no caminho eles são curados, e no caminho sendo curado, um deles retorna. Quando um deles retorna para agradecer, Jesus pergunta: cadê os outros também que foram curados? Jesus sabia que eles tinham sido curados. Havia uma palavra criativa de Deus para aquilo. Só que eles não tiveram a gratidão. Deus não roubou a bênção deles, mas eles perderam uma boa parte, seguramente. Quando Jesus, ele olha para aquela multidão, sente compaixão, o menino vem, generosidade, Jesus age com gratidão. Aquilo ali é uma receita enorme para produzir a multiplicação. Então, quando a gente, nesse tempo que nós estamos hoje, nós precisamos que seja destravada a chave da criatividade. Talvez, se eu for falar para você aqui no meu coração, com as 4 palavras, que falta uma ainda, que são mais importantes, eu posso dizer para você: a criatividade é o topo, é o topo. Só que para chegar até ela tem que desencadear generosidade, tem que colocar serviço, automaticamente renúncia, né, para poder chegar até lá, gratidão. Então, nesse tempo, Deus está levantando pessoas criativas, sim. Só que a criatividade tem esse caminho, nessa jornada, né? Você sim quer se destacar no meio da multidão, você precisa ter generosidade. Você quer se destacar no meio da multidão? Tem que cuidar com o teu coração também. Lá em Atos capítulo 4, né, fala de Barnabé. Barnabé vendeu um terreno em Chipre e ele pega toda a quantia e ele coloca aos pés dos discípulos. Ele não era obrigado a fazer isso, ninguém era obrigado, mas era uma expressão de generosidade. E a expressão de generosidade traz ali também a criatividade, uma igreja que crescia na criatividade. Às vezes as pessoas entendem criatividade como fazer alguma coisa diferente. E a criatividade, ela vai ser liberada para, às vezes, coisas que precisam e vão ser criadas, que já estão disponíveis no céu. Pensa só comigo, a cura para esse vírus já existe no céu. Ela precisa ser acessada
com criatividade, a capacidade criadora. Né? E essa capacidade criadora vem com a generosidade, tem que ter um coração, o ânimo do coração tem que ser diferente. Tem que ser diferente ao produzir tudo isso. E também para acessar aquilo que é do Senhor. Ao Senhor pertence toda a riqueza, todo tesouro é dele. Né? Todo tesouro pode estar na mão de quem for. É do Senhor, essa pessoa vai ter que prestar conta a Deus. E meu querido, o que a gente precisa de recurso, o que a gente precisa de portas abertas, já está em Deus. Nós acessamos através de uma atitude criativa, com a generosidade e gratidão, com o serviço. Você está conseguindo me acompanhar? Eu estou falando de valores e princípios para você. Quando a gente então acessa esse ambiente, e aí eu só, usando esse próprio texto, no 52, versículo 52, diz assim, né? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Os discípulos, eles viram acontecer, multiplicou, sobrou 12 cestos, um cesto de pão para cada um. Tipo, parece que Jesus está falando assim, agora come aí, seus gulosos. Né? Mais ou menos assim, eu interpreto assim. Não está dizendo o texto assim, mas eu interpreto assim, era a falta da fé, aquilo ali era a expressão da falta da fé deles. E Jesus disse que eles estavam com dificuldade para enfrentar as circunstâncias, porque eles não tinham entendido o milagre dos pães e dos peixes, porque o coração deles estava endurecido. O coração endurecido é a trava para que esses princípios não funcionem. Então, para que você possa acessar a criatividade, a generosidade e o serviço, você precisa vencer o coração endurecido. E o coração endurecido, a incredulidade, ela é gerada no nosso coração pelo pecado, ela é gerada por não ouvir Deus, ela é gerada por não valorizar os princípios de Deus, porque os princípios de Deus, os valores do reino, alguns deles são diferentes daquilo que a gente tem vivido hoje em dia na Terra. E se é diferente, tem que haver uma fusão entre o céu e a terra. Né? O que tantas pessoas falam hoje de céu e terra, né? Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, a oração do Pai Nosso, isso está falando de uma fusão, o céu e da terra. E essa fusão não é para trazer a eternidade aqui, porque ela já está dentro de nós. Pelo contrário, é para trazer os valores desse reino dentro dessa igreja de Jesus. Está conseguindo me acompanhar? Então a criatividade, ela vence o caos, ela traz ordem e prosperidade, né, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que seja liberado sobre você essa criatividade. Mas não esqueça da chave da generosidade, né, junto com você, em nome de Jesus. E a última palavra, para eu finalizar, né, para finalizar, a última palavra, né, grave isso aí, né, a generosidade está ligada a fazer nascer, né, ao Gênesis. Generosidade, né, faz parte do que nós fomos criados para ser. Uma família nobre, né, um bom nascimento, assim como Estevão, esse menino, né, que chamou a atenção de Jesus. Né, e você vê que ele não tinha posição nenhuma, mas ele tinha um coração generoso. E a última palavra, antes eu carregava essas 3 palavras no meu coração: serviço, generosidade e criatividade. Mas assim que eu estava produzindo esse texto, pensando sobre isso que eu iria ensinar para você, essa palavra ela aflorou no meu coração como uma tendência. Parece apostar naquilo que todo mundo diz que vai dar errado, mas é apostar naquilo que a palavra diz que é a chave. Então a quarta chave para você acessar, né, e ter sucesso na sua jornada ministerial é a família. Não tem como você cuidar da igreja de Deus, a Bíblia fala, se você não cuida bem da sua família. Né? Existem princípios, é até difícil escolher um texto bíblico para falar sobre família. Efésios capítulo 5, né, Paulo vai dizer sobre o mistério do casamento, e ao mesmo tempo ele vai falar sobre a igreja, né, e o noivo, Jesus. Ele vai falar desse mistério. Ali também está falando da criação, né, do casamento, da criação, quando Deus formou o homem e a mulher, compartilhou, né, o que tinha no homem na criação inicial com a mulher, e os dois se tornam uma só carne quando eles se casam, se juntam, cada um com o seu papel.
Então, mas o texto que eu selecionei aqui para compartilhar com você esse princípio é o Salmo 127. É um salmo poético, né? É um texto poético, mas que aqui fala abrangentemente de edificar a sua casa e fala também dos filhos. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Eu disse para você, o mundo ele não acredita que isso pode ser uma realidade. O mundo não acredita que essa é uma das chaves. Tudo diz ao contrário. Né? Hoje em dia, essa ideologia do gênero atacando as famílias, né? Deformando as famílias, destruindo o princípio familiar, acabando com o futuro da humanidade. Nós temos então ataque de todos os lados. Né? Homens que não querem ser homens dentro das suas casas, mulheres que não querem ser as mulheres, pais que não querem ser pais, mães que não querem ser mães, né? Famílias desestruturadas, o nível de divórcio tem aumentado, né? O índice de divórcio, a violência dentro do lar, né? O feminicídio, a questão do próprio abuso sexual de crianças e assim por diante. É uma mistura, uma miscelânea grande de problemas que tudo indica assim, essa instituição, e parece que tem pessoas declaradamente se levantando dizendo assim: eu sou totalmente contra, a ferida é tão grande no coração deles com respeito à família, eu sou totalmente contra, eu não quero me casar, eu não quero ter filhos, eu não quero formar esse tipo de família tradicional. Mas, meu querido, há uma chave, e essa chave, essa é a chave de acesso ao reino de Deus com a questão família. Quando há uma junção, uma fusão, a fusão entre o homem e uma mulher, quando há uma fusão entre o céu e a terra, quando os dois se tornam uma só carne junto com o Senhor, quando há um entendimento, um coração. Eu estou falando de um casal, eu estou falando também de pais, de mães. Hoje eu tenho que ser abrangente na questão família, claro que sim, tem mães solteiras, tem pais que são solteiros, tem mães que estão aí cuidando dos seus filhos sozinhas e assim por diante, sendo pai e mãe, e que a graça de Deus maior sobre a sua vida, né, possa haver graça maior de Deus sobre a sua vida. Porém, você pode construir uma outra história com respeito aos seus filhos e eles não passarem por aquilo que você passou. Por isso que a família é uma chave, a família é uma base, a família é uma estrutura, a família é aquilo que é a coluna de tudo isso aqui que vai se formar. Então hoje nós precisamos olhar para a família de uma maneira diferente. E eu quero desafiar você a olhar para a família, né, nessa jornada, a entender que a família é essa chave, que o Senhor tem que estar dentro da sua casa. Né? Você não é o braço forte da sua família, é o Senhor o braço forte da sua família. E sem a família você não vai conseguir a prosperidade no processo dessa jornada. Você precisa da família. A família é a chave. A família é uma grande chave. Né? A família é aquilo que vai linkar tudo isso. Nós somos família de Deus. A igreja é família de Deus. Né? Você é filho de Deus. Ao mesmo tempo, Deus te desafia a ser pai de nações. E assim por diante. A família é aquilo que envolve tudo isso, essa comunidade. Né? Uma melhor maneira de definir igreja é família. Nós chamamos as pessoas que estão ao nosso lado de irmãos. É nossa família. Então, no ministério, nessa jornada, para você ter sucesso, você tem que considerar a questão família. Né? No meio de tanto desprezo da família, levante a bandeira da família. Não numa utopia, não de uma maneira negligente, mas de uma maneira verdadeira, dizendo: eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lançá-los, eu sou o guerreiro, e eu vou esticar essa flecha no arco e vou lançar eles no alvo, e assim por diante, em nome de Jesus. Espero que tenha sido uma bênção para você esse tempo. Eu quero orar com você, né? E eu não quis ser pretensioso em afirmar para você essas 4 chaves, mas eu tenho certeza que você gravou elas no seu coração, né? Repete comigo aí: serviço, generosidade, criatividade e família.
que você possa completar essa missão, que você possa agregar mais princípios aí, mas entender que essa é a tendência do futuro, que vai nos levar para o lugar desejado, em nome de Jesus. Antes de orar com você, a gente fez, quero agradecer ao Nelson Júnior, que me ajudou com as produções, né, artísticas aí. Quero agradecer a minha esposa, que pôde me ajudar com essa pesquisa. A maioria da pesquisa ela fez, me ajudou, a gente conversou, construiu junto, e ela fez toda a pesquisa, me ajudou demais a produzir esse material, né, uma pessoa extraordinária, né, faz parte da nossa família, né, e é por isso que nós estamos até aqui, é por causa da nossa família. A família sustenta tudo nesse processo que a gente está. Por isso que eu acrescentei aqui família, porque família é essencial. E tem você também que pôde participar, né? Esse material a gente foi levando você numa rotina, porque ele também faz parte agora de um curso, que é um treinamento completo dos pastores de coração. Eu já lancei esse curso há um tempo atrás, estou complementando ele com esse material. Então você vai poder sim ter acesso a esse material, ele foi gravado, está sendo adicionado ao curso Treinamento Pastores de Coração. Lá você vai encontrar o livro Pastores de Coração em PDF, lá você vai encontrar 21 dias, né, que foi 21 lives que foi feita com vários pastores, lives de mais ou menos 40 minutos, conversando com assuntos também que tem a ver com o material, com o livro. Você vai encontrar as 8 aulas que envolvem aulas de vídeo do livro Pastores de Coração, referente a cada capítulo, sendo ministrados. Você vai encontrar também 17 ministrações da última Escola de Profetas, agora 2020. As ministrações foram gravadas, então estou disponibilizando lá no curso. E mais também essas 7 aulas, né, da jornada em busca do meu chamado. Né, eu sou pastor da igreja, nós servimos a igreja, né, todo o material que a gente produz é em prol do reino de Deus. Então nesse tempo também eu quero desafiar você a adquirir esse curso, né, para você ter acesso a esse material, mas também estar abençoando a igreja, está abençoando o trabalho da igreja, né? Isso foi feito para servir você, e agora você também tem a oportunidade de servir. O material ele é extremamente acessível, todos podem ouvi-lo, todos podem recebê-lo, né? Depois que você adquirir o material, o valor é R$ 79,90. Com todo esse material, com todo esse acesso, você pode compartilhar aquilo que você recebeu, você pode permitir outras pessoas assistirem também, você pode imprimir o livro se você quiser, né? Você pode imprimir o livro, você pode reproduzir para aulas da sua igreja local, do seu ministério, ou dar para alguém, tá bom? Mas você vai estar abençoando. A gente usa esse recurso para abençoar a igreja, principalmente nesse tempo que a igreja tem estado fechada. Essa tem sido uma maneira, uma estratégia também de abençoar a vida da igreja, abençoar o nosso ministério. Então, se você também quer dar a sua parcela nisso tudo, né, quer desafiar você nesse link que está aqui no vídeo, você adquirir e fazer parte, né, de certa forma, R$ 79,90. Às vezes você pensa, mas é um dinheiro que eu precisaria para isso ou para aquilo. Né? Que ótima oportunidade você tem de dar uma semente no reino de Deus, uma semente no meu ministério, uma semente no ministério que eu sirvo também, que está servindo você e a sua casa. Tá bom? Lembrando que você já teve acesso a esse material de maneira gratuita, você já foi abençoado, né? E você também tem a oportunidade de abençoar as obras das nossas mãos, o trabalho que é para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero te abençoar e quero ter a alegria também de ver você, né, fazendo parte dessa família, dessa comunidade, também comprando e adquirindo. Você também tem acesso à minha pessoa, você tem meu contato, tem meu telefone, né? Eu não estou me desvinculando de você, você pode continuar mantendo esse contato, pedindo alguma orientação, e eu estou aqui para te servir. Então, muito mais do que comprar um curso, você está abençoando a obra de Deus, em nome de Jesus. Faça isso de todo o coração, para a glória do Senhor. Quero orar, quero te abençoar, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar esses irmãos, irmãs, líderes, pastores, Pai amado, que estiveram nesse tempo, Pai, nesses 7 dias, acompanhando, crescendo,
e que realmente, Pai, eles se encontrem no ministério, possam ser bênção nas suas casas, nas suas famílias, nos seus trabalhos, nas suas igrejas locais. Senhor Deus, que eles possam encontrar o seu coração, que eles possam receber do Senhor essas chaves do céu. Eu declaro sobre eles, Pai amado, essa unção de serviço. Senhor Deus, que o Senhor levante aqui pessoas que vão governar bem as suas casas, servir nas suas comunidades, pessoas que vão, Senhor Deus, governar cidades, Pai. Quero pedir ao Senhor também que gere nesse momento criatividade, Pai, libere do céu, Senhor Deus, criatividade para vencer o caos, a crise, os momentos de adversidade. Senhor Deus, ao mesmo tempo, aumente a generosidade do coração dos teus filhos e os abençoe. Também dê a eles, Pai amado, o princípio da família, a semente. Pai amado, eu declaro sobre famílias que foram destruídas no passado, que elas sejam reconstruídas através desse homem e dessa mulher. Pai amado, em nome de Jesus, casamentos refeitos, que venha, Senhor Deus, a reconciliação entre pais e filhos, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Abençoe também, Pai amado, o curso Pastores de Coração, que esse curso, Pai, abençoe e frutifique nas vidas de muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Você, meu querido, é a nossa maior propaganda. Né? Uma das razões, se der certo em você, vai dar certo na vida de outras pessoas também. Então ajude a compartilhar. Você pode também compartilhar esse link do curso, presentear alguém, abençoar a vida de alguém também de alguma forma, tá bom? Me ajuda nisso aí. É assim também que nós estamos servindo a Deus. E você pode ter certeza que cada um desses centavos que você pagar nesse curso vai ser usado para a glória do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, família. E logo, logo nós temos uma próxima, com certeza vamos estar aí te abençoando e te servindo, em nome de Jesus. Foi uma honra e um privilégio estar essa semana com você. Deus te abençoe.